Você já me conhece, mas eu vou dizer de novo, meu nome é Tatiana, eu faço implantação do sistema. Hoje eu vou estar dando o treinamento do módulo de execução, que vai contemplar a parte de apontamento e apropriação, manual automático, ferramentas que vocês usam para fazer isso, consultar um pouquinho das horas que são apontadas e apropriadas, um pouquinho da forma de consulta, tá? E, na verdade, quando vocês começarem a ver o treinamento, vocês vão ver que tem a ver com toda a parte de controle de projetos, né? De fazer o controle das horas, tá? Lembrando os mesmos recados, quem está inscrito nesse curso não está automaticamente no outro, então, quando for fazer um novo módulo, tem que se inscrever de novo, tá? Utilizem o grupo do WhatsApp para tirar alguma dúvida. Quem ainda não está no grupo pode pedir para adicionar, que a Renata adiciona. Ela sempre manda o link depois, no dia seguinte do curso, né, que foi dado, como, por exemplo, hoje vai ser disponibilizado amanhã, e funciona no mesmo esquema. Eu vou dar o treinamento, vou falando o conteúdo, explicando, e conforme vocês vão tendo dúvidas, vão escrevendo no chat, a Renatinha vai anotando tudo, e depois, no final do treinamento, eu começo a fazer a explicação ou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu vou começar, eu vou compartilhar minha tela, vocês não vão ver mais, pelo menos um pouquinho. Espera aí. Compartilhar. Uma coisa que eu não fiz na outra aula e, na verdade, eu dei só por cima o treinamento. Oi, Karina. Vi que você entrou. Espero que esteja me ouvindo e me vendo bem. Que eu dei na aula passada e não foi possível fazer com vocês a parte de ordem de serviço, porque eu estava focada mais em passar a parte de cadastro de projeto, e ela influencia agora, a partir de agora, que a gente for fazer a parte de apropriação, tá? Então, eu vou começar com o conteúdo que eu comecei lá, naquele treinamento, e vou terminar hoje, que é a parte de fases, tá bom? E a ordem de serviço. Abrindo aqui o sistema. Então, eu vou mandar aniversariantes. Esse aqui é para trás, que eu não vou usar ele. Enfim, aqui já estando na tela, eu vou voltar já na parte de projetos, tá? Inclusive, eu quero continuar no projeto que eu fiz com vocês na semana passada sobre a proposta, né, que virou projeto. Então, aquele mesmo projeto, ele continua aqui, do mesmo jeitinho que eu deixei com vocês o cadastro. O mais básico, né, da primeira aba, eu coloquei aqui, informei para vocês para que serviam esses endereços, se necessário cadastrar as RTs. A agenda de recebimento é uma coisa que, se você montar, né, através do projeto, através da proposta, ela já vem inserida o que estava lá na proposta. É claro que é passível de edição, tá bom? E as outras abas, elas vão sendo utilizadas conforme o andamento do projeto. E o terceirizados também está vindo já do projeto, se foi marcado algum serviço terceirizado, tá legal? Voltando aqui para a primeira aba, a principal, eu vou mexer na opção ordem de serviço, essa parte que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ordem de serviço para apropriação de horas. Ela já é criada assim que você cria o projeto, né, através da proposta, ou você, quando cadastra o projeto, mesmo sem proposta, é possível vir aqui, criar a ordem de serviço, esse botão que é um raiozinho fica aceso, você pode clicar, você cria a ordem de serviço, e essa ordem de serviço, ela pode ter fases ou não, tá bom? E essas são as opções que ele vai pedir para você criar. Como nós já vimos a proposta, a minha já veio criada aqui, tá?
Quando vocês fizerem um cadastro sem ser proposta, tem que criar essa ordem de serviço. Depois que ela é criada, é possível editar essa ordem de serviço. Tem outros caminhos para chegar na ordem de serviço. Eu mostro para vocês depois isso, mas eu vou continuar aqui por dentro do cadastro do projeto, que é mais ou menos por onde a gente parou, tá? Quando eu clico nesse lápis, eu abro a parte de edição da ordem de serviço. A ordem de serviço, ela é bem completa, porque tem bastante informação de planejamento e execução do projeto. No momento, a gente vai fazer o mais básico da ordem de serviço, que é deixar ele ter as fases de execução, já que a ordem de serviço é o planejamento, eu preciso, então, descrever nessa tela quais são as fases de execução do meu projeto, e nessas fases eu posso determinar o início e uma previsão de término, quantidade de horas planejadas para execução, um status que pode ser cadastrado, né, e tem alguns exemplos que o próprio Naves já traz, e ele mostra o percentual executado que você alimentar manualmente. Ele tem o controle do percentual executado, tá? Quando vocês fazem o apontamento ou a apropriação do projeto, mas esse em especial é o que se alimenta manualmente. Essa tela serve justamente de controle para quem gerencia o projeto. Então, o coordenador do projeto, ou aquela pessoa que faz a coordenação de vários projetos, ela vai abrir essa tela para verificar o planejamento, se necessário replanejar, se necessário trocar prazos ou quantidade de horas, informar os status das fases, se elas já foram concluídas, informar percentual se ela ainda está em andamento. Então, isso serve para alimentar o sistema conforme a execução dele. Então, tem o planejamento e você alimenta a execução. É claro que a apropriação de horas, né, principalmente a automática e a manual, já faz esse acompanhamento. Porém, eu posso completar, fazer mais completo essa informação dentro da ordem de serviço. Tá? Vocês podem ver que ele buscou os dados que eu tinha, e como eu vim da proposta, o Naves me trouxe essas 4 fases, que foram as fases que eu escolhi executar lá, tá? Foram as fases que eu escolhi fazer. Porém, eu posso editá-las. Então, lembrando que eu tinha um template, né, que era um template de fases, que era do projeto básico, ele foi importado da proposta, desse template para a proposta fechada virou um projeto que criou uma ordem de serviço, e essa ordem de serviço foi gerada com a base do que tinha lá. Mas a qualquer momento eu posso selecionar essa fase, excluir ou editar, ou incluir mais fases, ou replicar, né, criar mais uma cópia dela. É possível que eu manipule, crie, edite as fases aqui dentro. Sem contar que eu tenho também 2 formas de importar fases aqui, que são os meus templates, aqueles que nós já aprendemos a alimentar. Os pela fases de projeto, ou seja, aqueles tipos de projeto que eu cadastrei como tipo projeto básico, eu dei uma lista de fases, e se eu clico nesse botão, né, se eu estou sem fases, ou mesmo tendo fases, ele vai substituir o que tem aqui pelo template do tipo de projeto escolhido, que no caso, para este projeto, foi o projeto básico. E eu posso pegar as fases que estão cadastradas na empresa, que são as fases que você tem que colocar lá logo que inicia o cadastro da empresa. São as fases padrões, mais básicas. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai substituir o que tiver aqui, ou se não tiver, ele coloca as que estão lá. Tá? Eu não vou mexer, porque eu quero manter aqui, mas você já sabe que tem como importar o template por aqui também, tá bom? Principalmente se estiverem fazendo uma ordem de serviço do início, sem vir da proposta. Eu vou editar uma fase para que vocês entendam o que eu posso mexer. Eu posso colocar ordenação de código, modificar ou criar outro nome. Eu digo, isso aqui, gente, já é um planejamento básico, tá? Eu digo que início e término deve ter estas fases. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa fase, vou puxar retroativo, não tem problema. Começou no dia 3/10. Ele está falando que eu alterei a data de início da fase, se eu desejo ajustar a data do término com a mesma diferença de dias que tinha antes. Eu vou dizer que não, mas eu poderia estar replanejando o meu projeto, a minha fase, e eu só simplesmente manter a quantidade de dias, mas alterar a data. E aí ele faria esse cálculo, tá? Desculpa. Como eu não estou fazendo isso,
estou criando o meu primeiro planejamento, não tem essa informação. Então, eu quero que ela comece no dia 3 e que ela termine aqui no dia 24. Tá? Essa é a minha fase anteprojeto. Eu estou determinando aqui que eu posso ter vários status aguardando aprovação, em andamento, parada. Eu vou mostrar depois, no final, onde se pode cadastrar mais status. Então, não se preocupem em... só tem esses daqui. É possível cadastrar mais, tá? Desculpa, eu cancelei. Vamos lá. Dia 3. Não quero. Dia 24. Escolho o status. Por enquanto, vou colocar aqui em andamento. E esse percentual executado, ele serve para você dar manualmente o quanto já foi executado. O seu feeling de execução, na verdade, né? Porque o Naves não tem como abrir um arquivo, olhar para ele e falar, realmente, o projeto está sendo feito. Na verdade, isso é o feeling do coordenador de projeto, de chegar aqui e dizer, olha, eu abri o arquivo, eu verifiquei e tem 10% do projeto executado, tá? O Naves tem o percentual dele com relação às horas, mas esse é o percentual que a pessoa gerencia o projeto em forma. E as horas planejadas. Novamente falando, como veio da proposta, a quantidade de horas planejadas para esta fase veio aqui está lá. Né? Foram 75 horas. Eu posso alterar aqui. É claro que quando eu estiver criando do zero não vai ter nenhum número, eu coloco o valor que eu quero e eu altero. Ele falou, olha, você alterou o período desta fase. Deseja refletir esta alteração para as próximas fases? O que ele quer dizer? Ele vai querer pegar o início dessa e tornar o final dessa, desculpa, e tornar o início das outras. Eu, por enquanto, vou dizer que não, tá? Não quero que ele faça isso. Mas ele poderia pegar isso do dia 24 e botar como início do projeto executivo. Tá? Eu vou fazer isso, basicamente, com todas as fases. Eu não vou entrar em detalhes hoje na ordem de serviço, porque vocês vão ter uma tela, vão ter um treinamento de planejamento de projetos. O que eu quero é o mais básico, que vocês insiram as fases, que se tiver a informação básica de planejamento, de datas e horas, vocês podem inserir. Se não, no outro treinamento sobre a ordem de serviço completa, eu vou estar reorientando sobre isso. E vocês podem alimentar justamente essa informação quando tiver. Não precisa ser exatamente na hora que cria. Mas é legal de ter já desde o início para você começar a controlar o projeto desde o início. Tá? Então, vocês vão criando as fases, os períodos. Se precisar editar ou mexer em qualquer uma das outras datas, vocês podem, aí é só dar OK. Ele grava a informação. E por que eu preciso ter essas fases? Porque se eu faço uma apropriação de horas e eu quero que o Naves separe para mim as horas de quanto eu gastei em cada fase, vocês concordam comigo que eu preciso dizer que fases são essas para o Naves. Então, a ordem de serviço é o local onde eu digo, olha, Naves, este projeto vai ser executado em tantas fases, com tantas horas, em tais datas. Então, eu estou planejando ele. E os rótulos que fazem parte da apropriação vão ser influenciados por essa informação. Então, agora que eu já ensinei o mais básico, que é vocês alimentarem as fases da ordem de serviço, eu saí dela, porque eu não vou entrar em detalhe, e eu vou vir para a guia rótulos. Essa guia, ela vai ter a informação dos rótulos de apropriação. Então, antes de começar esse conceito de como colocar um rótulo para apropriar, eu vou voltar um pouquinho e falar sobre o rótulo base. O rótulo base, eu determinei, né, e demonstrei como exemplo, que ele pode ser um código de números, ou com letras, ou misturados, mas que sirva de código único para cada projeto. Porque o Naves pega essa informação como referência. Ele entende que este número, por exemplo, o 1652, ele pertence a esse Office Work e não vai pertencer a mais nenhum outro projeto. Eu não vou poder repetir este número. Então, ele não vai poder ser duplicado por outro projeto. Se eu tentar colocar, o próprio Naves vai bloquear, dizendo que este rótulo já foi utilizado, tá? Este rótulo base. O rótulo base, ele não apropria, tá bom? Mas o rótulo base, ele serve de referência para quando vocês tiverem que fazer alguma outra denominação de rótulos. Ou seja, se eu tiver que criar variações desses rótulos, por exemplo, para ter fases, eu preciso usar a mesma referência de início, que cada projeto vai ter o seu. Então, dando um exemplo aqui, eu abri um bloco de notas, só para que vocês entendam, e
Para demonstrar como funciona, eu tenho que primeiro explicar para vocês que tem que constar este rótulo ou rótulo base dentro da nomenclatura do arquivo. Então, os rótulos, eles vão apropriar através da janela do Windows. Então, para que ele consiga ler essa informação, para que o Naves e o Windows consigam conversar, eu preciso que essa informação fique no nome do arquivo. Quando o Windows está funcionando junto com o Naves, os dois conversam e ele diz o que está escrito nessa barra aqui em cima, ó, que é a barra de título de qualquer programa que vocês abrem. Então, é como se o Windows dissesse assim, olha, nesta janela que o usuário está ativo, ou seja, que ele está usando, está escrito sem título, traço bloco de notas, na barra de título. O Naves sempre olha qualquer barra de título, e se ele encontra um rótulo que está correspondendo a algum cadastrado em algum projeto, ele começa a fazer essa apropriação automaticamente. Isso é apropriação automática. Então, para que eu consiga refletir isso na nomenclatura do arquivo, vocês, geralmente, dentro do escritório, costumam ter algumas nomenclaturas. Né? Alguns escritórios, por exemplo, começam com a sigla do escritório, por exemplo, escritório de projetos A, sei lá, PA, underline, aí vem o código ou o número ou o nome do rótulo base, ou que, na verdade, vocês devem ter como código de cliente ou de projeto. No meu caso, eu estou dizendo que é o 1652. Tem gente que não tem essa sigla aqui no meio, porque não acha que tem necessidade. Ele já começa com o código, né? E depois disso, ele começa a colocar as outras denominações. Ele começa a colocar, por exemplo, EP de fase, geralmente pode deixar maiúsculo, tá? O Naves, ele, na nomenclatura do arquivo, no nome dele, pode ter EP, minúsculo ou maiúsculo, não pode ter acentuação, tá? Isso não tem problema, porque aí é caractere diferente. Então, ele continua com EP, ele com certeza escreve alguma coisa, por exemplo, corte, ou escreve alguma denominação sobre o nome do arquivo. Alguns já colocam a revisão, e aí coloca a revisão, depois tem mais alguma outra nomenclatura que vem na frente, enfim. E vem o nome, o ponto alguma coisa, que é a extensão do arquivo, que pode ser um arquivo do CAD, pode ser um arquivo do Office, pode ser algum arquivo que vocês estejam mexendo para fazer algum desenho ou apresentação. Então, essa nomenclatura padrão que vocês utilizarem, elas têm que ser refletidas no rótulo. O que eu quero fazer? Eu estou tomando como minha nomenclatura que eu faço isso. Eu ponho o código do projeto, underline, pode ser traço, tá? Por exemplo, minha nomenclatura é underline. Eu coloco aqui a fase, eu coloco a revisão, eu coloco o nome de um arquivo e ponto a extensão que ele tem, tá? E aí, essa é a composição de como eu salvo os meus arquivos no meu projeto. Aí, é claro, onde eu coloco esses arquivos, a composição de pastas, a organização no servidor de vocês, pode continuar sendo a mesma. Mas como a minha nomenclatura é assim, eu preciso, então, dizer que esse código é esse número, eu botei o 1652, e aí, agora eu vou dizer o resto do rótulo, que é essa parte. Eu não preciso colocar tudo isso como rótulo. Eu preciso dizer duas informações. O Naves, ele apropria ou diretamente para o projeto, sem fases, ou o Naves apropria para o projeto e divide o tempo para cada fase. Quem configura essa opção é você. Vocês utilizam o Naves da forma que achar melhor. Se a necessidade não é saber quanto tempo em cada fase, mas sim o tempo total do projeto, sem especificar, né, o quanto foi para cada fase, se essa informação não é tão importante agora, ou no início, eu só preciso criar um rótulo que tenha esse código. Porque aí, todas as vezes que o Naves encontrar este código na barra de título, ele vai apropriar para esse projeto. Agora, se por um acaso eu tenho a divisão de fases e quero que o Naves faça essa divisão de valores de tempo, eu preciso especificar para ele que fase ele tem que jogar. E que nomenclatura eu uso para cada fase, tá? E é por isso que vocês criaram uma ordem de serviço, porque aqui eu disse quais são as fases, agora eu já dei o meu rótulo base, e agora eu vou cadastrar o rótulo unindo essas duas informações
e vou criar o meu rótulo para apropriação de horas, que vai ser exatamente esse aqui que eu estou marcando. Né? Isso que está aqui na frente para o Naves não interessa, porque ele não faz controles de revisões, não nesse formato, desse jeito. Né? Existe até um controle de desenhos, mas não é assim. E também o resto do nome para ele não interessa. Tá? Eu vou na aba Rótulos. Eu vou pedir para incluir. E aí o Naves primeiro, né, que ele vai me perguntar é quem pode utilizar esse rótulo. Ou seja, eu tenho que dizer quais são as pessoas que podem utilizar esse rótulo. Então, eu vou passar para essa caixinha do lado quem pode. Se eu não passar aqui para o lado, a pessoa pode abrir o arquivo, ele está escrito corretamente, e ele não vai conseguir fazer a apropriação, tá? Porque ele não está autorizado a fazer o rótulo. Então, por exemplo, eu vou colocar Tati, vou colocar o Super, mas não vou colocar a Heloísa. Se a Heloísa, por exemplo, abrir um arquivo com esta nomenclatura, ele não vai apropriar, tá? Ele já sabe que o meu rótulo base, ou o meu rótulo, enfim, vai começar com um rótulo base, e ele já colocou o 1652. Não impede de eu apagar e escrever outra coisa, mas ele já está me ajudando, colocando o código do rótulo base. E aí eu vou colocar aqui a minha continuação da nomenclatura. Então, a minha continuação aqui, como eu estava mostrando, é a minha fase. Então, eu vou colocar o underline, vou colocar EP. Um questionamento que as pessoas costumam fazer é, Tatiana, mas isso precisa estar aqui no começo? Não. Se eu, por exemplo, criasse assim o meu arquivo, ó, o Naves ia pegar do mesmo jeito. Ele só está no final do nome, tá? Então, não tem problema. Ele também consegue fazer isso aqui. Eu recomendo que seja no começo, principalmente quando o arquivo for muito grande, porque geralmente o nome do arquivo começa assim, aí vem, né, por exemplo, heavy, aí quando ele não cabe, ele começa a fazer assim, ó, o programa, ele põe reticências, né? E aí ele não exibe o nome do arquivo exatamente, ou o rótulo que precisa, tá? Então, eu recomendo que a nomenclatura fique no começo, tá bom? É claro que vocês vão estudar como está a nomenclatura de vocês e adaptar para dentro do que o Naves precisa. Ele precisa que seja exatamente igual ao que está aqui, aqui. Isso ele precisa. Porque para ele é um conjunto de letras e números e caracteres. Então, ele quer exatamente igual. Então, ele quer procurar esse conjunto de caracteres no nome do arquivo, aqui em cima na barra de título. Continuando, eu vejo que alguns escritórios também gostam de colocar, tipo, esse arquivo é de, por exemplo, de elétrica, underline, EP, tá? Se você fizer isso daqui aqui no meio, você vai ter que repetir aqui no meio também, tá? Você também vai ter que fazer essa informação, porque senão ele não vai conseguir fazer a apropriação, tá? Se você coloca no nome. No meu caso, não tem. Não estou especificando que tipo de arquivo é. Então, eu estou só colocando o 1652 e eu estou colocando EP de estudo preliminar. Se eu quisesse escrever estudo preliminar, eu posso, Tatiana? Pode, mas eu acho que o rótulo vai ficar grande. E a intenção não é que vocês criem um rótulo grande e que fique mais difícil de ficar escrevendo, né? A ideia é que seja sucinto como a nomenclatura de arquivo de vocês. Mas usem as nomenclaturas ou as abreviações que vocês já utilizam. Aqui tem o timer, que é uma configuração de espera enquanto você sai do rótulo. Eu vou falar sobre ele já, na verdade, funcionando, para que vocês entendam melhor. Mas aqui é a parte de configuração onde eu ajusto o tempo de espera. Mas eu vou mostrar como ele funciona para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Essa configuração rótulo em qualquer parte é justamente aquilo que eu disse em a linha, né, aqui em cima tem um monte de texto, pode estar em qualquer parte da barra de título que ele pega o rótulo, inclusive em nomenclatura de pastas, tá? Se a sua pasta tem um rótulo, ele já pode pegar a apropriação. É claro que nem sempre o caminho do arquivo é exibido na barra de título do programa que você está mexendo nele, então tem que ter certeza de que o programa, por exemplo, o AutoCAD, isso é configurável, eu posso pedir para ele exibir o caminho do arquivo ou não, mas tem programas que eu não consigo fazer isso. Né? Ou tenha que fazer uma coisa muito trabalhosa como macro para fazer no Word, por exemplo. Tá? Ou no Excel, no Office, enfim. Agora, esse aqui, apropriar por foco, ele é super importante. Não adianta você ter uma janela que tem um rótulo e ela não está sendo utilizada. Ou ela está minimizada,
ou ela está atrás de uma outra janela. Então, não adianta. Ela tem que estar em foco, ou seja, eu tenho que estar utilizando essa janela, né, para que melhor represente aquela janela que você está ativa, com a barra de título, inclusive, mais acesa. As outras janelas que estão atrás, elas não estão em foco, elas estão, né, mais apagadas e não estão sendo utilizadas naquele momento. Tá? Então, essas duas configurações, elas têm que estar marcadas para que o Naves consiga fazer a apropriação o mais fiel possível. Tá? Aqui embaixo, na parte de tarefas, eu posso inserir que tarefa tem que ser feita durante a execução desse rótulo. É uma das formas de eu dar tarefa, tá? Eu não vou entrar no assunto tarefas, mas é possível escrever aqui, é possível buscar de um template que também existe para tarefas, mas hoje não vai ser o tema. Porém, é uma janela que dá para colocar informação sobre tarefas também. E aqui no tipo de apropriação, eu vou dizer que rótulo, né, que tipo de ação esse rótulo vai ter dentro do sistema. Ele pode não apropriar automaticamente, ou seja, ele não vai apropriar assim que ver o rótulo. Ele vai te perguntar todas as vezes que você abrir uma janela que tiver o rótulo, para quem que ele deve apropriar. Então, ele nem vai associar direto a esse projeto, ele sempre te pergunta se você vai apropriar para esse projeto. Apropriar para a empresa é justamente dizer que este rótulo vai jogar o tempo que ele tiver em aberto para a empresa, para o escritório. Isso vai virar um custo indireto do escritório, tá? Quando se apropria para a empresa. Apropriar para cliente projeto já está marcado, porque afinal eu estou no cadastro deste projeto e estou criando um rótulo dentro dele. Então, ele já sabe que é para este cliente e para este projeto. Eu poderia criar um rótulo até aqui. Eu não colocaria, por exemplo, a minha nomenclatura de fase, criaria um rótulo 1652, e o Naves ele ia conseguir já fazer a apropriação. Toda vez que eu abrisse qualquer arquivo que tivesse o número 1652, ele ia jogar para esse projeto. Só que ele não está especificando em que fase você está trabalhando. Ele só está sabendo o projeto. Ele não sabe que fase ele tem que jogar. Para que eu consiga dizer para o Naves em cada fase o quanto ele tem que jogar, eu tenho que criar um rótulo para cada fase. Pelo menos. Então, eu estou criando aqui um para o estudo preliminar. Depois eu vou criar um para o executivo, vou criar um para acompanhamento de obra, e assim por diante. Aqui, eu tenho justamente a terceira opção, que é quando eu uso a nomenclatura de fases. Eu posso vir aqui e escolher a fase que quer dizer este símbolo, tá? Porque o Naves não sabe o que quer dizer EP. Ele é um conjunto de letras e números que está correspondendo a este cliente, projeto e fase. Então, se eu escolher, por exemplo, aqui projeto executivo, vai estar errado, né? Porque essa minha nomenclatura é para IP, e eu escolhi uma fase de projeto executivo. Mas o Naves vai aceitar? Vai. Porque a nomenclatura é sua. Você escolhe como você vai fazer. Você tem que fazer corretamente e colocar o anteprojeto. Colocou a informação aqui certa, correspondente ao rótulo, aí sim você finalizou. Como eu quero que o Naves aproprie para cada fase, eu vou criar assim os meus rótulos. Então, eu vou criar os outros com a mesma base, tá? Eu vou incluir, vai, de novo, o super. E a Tati, a Heloísa, não vai trabalhar neste projeto. 1652, underline, projeto executivo, vou botar PE. Vou escolher aqui embaixo, projeto executivo. Vou manter as configurações que eu quero e vou dar OK. Então, eu vou criar aqui rapidinho todos os rótulos que eu preciso. Eu não me lembro qual é a outra fase, é a aprovação da prefeitura. Vou colocar aqui, underline, AP. Opa. 652, underline, AP. Acompanhamento de obra, último, né? Ó. E pronto. Criei os meus rótulos. Tatiana, posso já criar todos? Sim, deve. Tá? Para não ter que, a cada fase, tem que ir lá criar o rótulo. Você cria todos os rótulos, deixa pronto, deixa configurado. Né? Se a nomenclatura, por um caso, desse arquivo for diferente, você cria fora do padrão e deixa diferente de acordo com o nome do arquivo. Mas, provavelmente, o padrão que você vai seguir é o mesmo para todos os projetos. E aí, eu dou OK para gravar.
Quando eu dou OK, os rótulos estão gravados. Aqui, como vocês podem observar, eu vou ter que só fechar uma janela aqui do Navis para não confundir vocês. Pronto, agora vai ficar uma bolinha só. Então, tá criado, o Navis só tá minimizado aqui, ó. Vocês podem reparar que toda vez que ele abre essa bolinha. A partir do momento que o Navis é iniciado, ele já está fazendo o apontamento. Então, essa bolinha vermelha aqui significa que o Navis está ligado e apontando. O que é o apontar? Eu estou indicando que eu estou trabalhando, mas ele não identificou em que projeto, então ele não está apropriando, ou seja, não está jogando para o projeto devido. Eu só estou apontando. Então, quando eu dou aqui 2 cliques, ele abre o Navis de novo, tá? Eu vou voltar. Então, a bolinha está vermelha, ele está somente fazendo um apontamento de horas, tá? Está indicando que eu estou trabalhando. Eu agora vou pegar esse arquivo aqui, ó, vou salvar ele, e vou colocar 1652, underline IP, underline EV01, underline teste de rótulos. Pronto. Poderia escrever alguma coisa aqui na frente? Posso, ó. Posso colocar aqui palavra. Pronto. O que importa é isto aqui está aparecendo no nome do arquivo e essa informação aparece na barra de título. Eu vou salvar na área de trabalho e assim que vocês vão ver que eu vou salvar, o nome veio aqui para cima, vou abrir mais a janela, ó. O nome veio, inclusive com o meu código, e aí nesse momento o Navis já mudou a bolinha. A bolinha agora está verde, e isso significa que o Navis está apropriando as horas para este projeto. Então, além dele indicar que eu estou trabalhando, ou seja, ele está fazendo 2 coisas agora. Além de apontar, ou seja, ela está trabalhando, e ele está dizendo em que eu estou trabalhando. Ele já está sabendo em que projeto, e inclusive, como eu criei nomenclatura com fase, e em que fase eu estou mexendo. E nesse momento ele está gravando enquanto eu estou com a janela aberta. Então, enquanto essa janela está ativa, eu estou mexendo, gente, não importa o que eu faça aqui dentro, tá? Pode ser qualquer programa, ele vai funcionar da mesma forma. Então, se a nomenclatura aqui em cima está correta, ele vai pegar a informação, tá? Se por um acaso eu abrir uma outra janela por cima, ou ao menos minimizá-la, o Navis vai entrar em timer. Vocês viram que a bolinha já mudou de cor. Nesse momento, ela está com um T e está contando 15 segundos regressivamente. Se eu não voltar para a janela que tinha um rótulo, ó, ele passa a ficar vermelho. Ele entende o seguinte, ó, você saiu do rótulo porque eu fui pegar alguma informação, porque eu fui pegar uma referência, fui copiar um bloco de outro projeto, ou eu fui abrir um arquivo anterior desse projeto para ver alguma informação e colocar. Eu sei que vocês costumam trabalhar, às vezes, com 2 janelas, né? E aí, por exemplo, costuma, muitas vezes, ficar assim, uma janela que vocês estão trabalhando e aqui é a janela que está consultando. Então, quando esta janela está ativa, ó, quando eu estou clicando e mexendo nela, essa não tem rótulo. Então, se essa não tem rótulo, ele está no timer. E se eu não voltar para que tem rótulo, ó, eu não cliquei nela, mas se eu não voltar, ele vai ficar vermelho. Quer dizer que ele ainda apropriou esses 15 segundos, ou seja, o amarelo faz a função do verde, porém ele não vai mais apropriar, tá? Porque quando entrar no vermelho, significa que ele não está mais achando o rótulo. Agora, se eu clicar aqui de novo, ele volta a ficar verde, porque ele reconheceu o rótulo e ele começa a fazer de novo a contagem. Então, clicando aqui, ativa o timer, ou minimizando. Voltando aqui, ele volta a apropriar. E ele sempre recomeça o timer quando eu estou, tá? Então, como eu estava explicando para vocês, eu explicar funcionando, ó, eu vou voltar aqui no Navis de novo. Vou abrir o cadastro do projeto. E dentro do cadastro do projeto, eu vou na aba de rótulos. E aqui no IP, por exemplo, eu vou editar. E eu vou escolher que, na verdade, ao invés de 15 segundos, por exemplo, eu tenha 120 segundos. Tá? Esse tempo, geralmente escolhido e configurado, dura de 2 a 5 minutos. Que é o tempo que a pessoa tem de sair, abrir uma outra janela, pegar uma referência, copiar um bloco, ver um e-mail com alguma informação
e voltar para a janela do arquivo que ele está trabalhando. Então, ele tem um tempo hábil para procurar alguma informação sobre aquele arquivo, que ele ainda está mexendo naquele projeto, e volta para trabalhar nele. Como isso acontece muitas vezes durante o dia, é possível que vocês deixem um tempo de 2 a 3 minutos. Aí eu vou, por exemplo, se eu deixar aqui 120 segundos, ele vai demorar muito mais para entrar no vermelho. Ele vai demorar 2 minutos para entrar. E é sempre em segundos que vocês determinam, tá? Se for 5 minutos, 300 segundos. Aí, quando gravar e der ok, vocês reparem que eu só modifiquei esse, tá? Não modifiquei os outros. E aí, quando eu vou voltar aqui no rótulo, por exemplo, quero meu bloco de notas, ele vai continuar apropriando, e se eu clicar em alguma outra janela que não tenha rótulo, o timer vai durar muito mais tempo. Vocês vão ver que enquanto eu estiver explicando, ele ainda vai continuar no amarelo. Tá bom? Então, para isso, serve o timer. Para dar um tempo de espera para a pessoa abrir uma outra janela, pegar a informação ou consultar e retornar para o projeto que ela estava trabalhando. E o amarelo faz a mesma função do verde, que é apropriar. Tá legal? Pode parar, ó, que ele está demorando mais tempo. Eu vou minimizar. Vou voltar para o Naves. E isso que eu acabei de mostrar para vocês é a apropriação automática. Então, o que eu preciso para começar a apropriar no Naves? Principalmente no formato automático, que é o melhor e o mais fiel. É cadastrar o projeto, definir o seu código e a sua nomenclatura de arquivo e informar ao Naves, pelo menos, o início, né, ou onde existe a informação de projeto e fase, se eu criar uma nomenclatura com fases. Senão, eu poderia criar só uma aqui, com o número do projeto, e assim que ele achasse o número em qualquer arquivo, ele já apropria para o projeto, tá bom? Então, é possível criar quantos rótulos tiver necessidade e quantos rótulos precisar para apropriar para todas as fases. Pelo menos uma para cada um. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que um rótulo não pode conter dentro de outro, tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui um 1652 sozinho, ele não vai deixar. Porque o 1652 está contido nesses rótulos, já existe esse número. Então, ele iria parar de ler 1652 e nunca ia ler as fases de vocês. Então, vocês não podem criar um rótulo que está contido dentro de outro. Bom, essa é uma regra importante. Não há limites, não há quantidades, né? Não há um formato certo, tem que obedecer, na verdade, a sua nomenclatura, mas não pode ser um rótulo contido dentro de outro. Tá bom? Pois bem. Já que eu ensinei para vocês a fazerem a apropriação automática, agora eu tenho que mostrar para vocês como faz a apropriação manual. Tá? Essa apropriação manual, ela auxilia a automática, ou seja, a automática deve corresponder à maioria do tempo que se apropria. Principalmente se a pessoa trabalha direto com um arquivo, com um desenho, com a execução, ela vai ficar mexendo muito naquele arquivo. Então, praticamente o tempo todo que ela estiver mexendo nos arquivos dos projetos, né, ele já vai estar apropriando. Então, criou o projeto, desculpa, já cria os rótulos, que assim que a pessoa começar a trabalhar, ele já começa a apropriar, tá? Não deixem de criar o rótulo ou criar muito tempo depois, porque aí o tempo que aquela pessoa já começou a trabalhar, às vezes você nem sabe, já perdeu de apropriação. Agora, a manual, eu vou ensinar vocês a complementar essa automática, ou seja, é para colocar as exceções que acontecem, é para completar as apropriações que talvez não foram possíveis ser feitas naquele momento, ou porque você não estava no escritório, ou porque você até estava, mas não estava na sua mesa. Existem várias coisas que podem acontecer, exceções, em que vai ter que ser feito via manual e não automático. A tela que eu consigo, independente de ser manual ou automático, ver e controlar essa informação, é o monitor, que é essa caixinha aqui do início. O monitor sempre vai estar mostrando o mês atual que você está trabalhando. E nesse mês atual, ele vai demonstrar para vocês quantas horas eu apontei dentro deste mês. Destas horas apontadas, qual é o saldo que eu apropriei desses projetos. E qual a quantidade de horas que eu apropriei para os projetos. E o saldo que eu ainda tenho que apropriar. Este saldo, ele não deve existir. Ou, ao menos, ele ser pouco durante o período ou o mês que você está trabalhando. Porque saldo é o tempo que o Naves não conseguiu capturar projeto. Ou seja, você trabalhou,
mas ele não conseguiu identificar em que projeto. Então, esse tempo está, digamos que, perdido, sem alocação certa, ou seja, sem realmente estar colocado no projeto que foi usado. Quando eu dou 2 cliques aqui dentro, não na parte verde, aqui dentro, eu abro a janela do monitor. E aí o monitor me apresenta aqui o usuário que eu estou visualizando. Se eu tenho permissão para tal, eu consigo ver de outros usuários. Se não, eu só vejo o meu e aqui fica cinza bloqueado, tá? Do lado tem o mês que eu estou visualizando e de que ano eu estou visualizando. E esse raizinho aqui, ele busca os dados que eu acabei de escolher no filtro. Esse verdinho, ele atualiza do dia corrente, ou seja, ele vai voltar ao original do usuário que abriu e vai reler de novo a fichinha dele, tá? Se eu, por exemplo, colocasse aqui, ó, mês 9 e clicasse no raio, ele vai mostrar para mim o mês 9, o que eu apontei, o que eu apropriei, os dias que eu mexi no sistema. Se eu clicar no verdinho, ele volta para o mês atual e para o meu usuário, tá bom? E aí, ele demonstra todos os dias daquele mês, separados, tá? Inclusive informando qual é o dia da semana. E cada um desses dias, ele diz para mim qual foi a quantidade de horas que eu apontei, dessas horas, o quanto eu apropriei para algum projeto ou para a empresa, e qual foi o saldo que sobrou. Por exemplo, neste dia aqui, ele não sabe nada do que eu fiz. Ele informou que eu trabalhei 6 horas e 6 minutos, mas eu não informei para que projeto foi. Então, existe um saldo de 6 horas e 6 minutos. É isso que não pode ocorrer. Aqui, o saldo deve ser 0. 0. Por quê? Porque aí não ficou nenhum tempo sem realmente estar alocado onde deveria. Então, se você tem saldos, você tem que fazer uma apropriação manual e alocar para a forma correta. Aí, é claro, existem várias formas de se fazer isso, tá? Primeiro de tudo, se eu der 2 cliques neste dia, ele abre este dia detalhado em horas para mim. Então, ele pega da meia-noite às 23. Então, o dia para o Naves vai começar às 0 horas e vai terminar às 23h59, tá? Por isso que ele especifica todas as horas aqui. Por que essas horas estão mais escuras? Que foram as horas que eu abri o sistema. Então, se eu clicar em cima dela, né, aqui, se eu clicar não acontece nada. Se eu clico em cima dela, ele me informa quanto tempo eu apontei de minutos do meio-dia, quantas horas foram apropriadas desses minutos e qual é o saldo de hora em hora. Então, quando eu clico aqui, vocês podem reparar que ele abriu o mapa de minutos. Então, se eu abrir o meio-dia, ele está mostrando para mim meio-dia do 1 ao 60 e está me colocando exatamente quantos minutos eu consegui apontar. Então, eu liguei a partir do meio-dia e 22, que é o que está em negrito. O que está cinza aqui, ó, significa que eu não apontei, tá? O sistema não estava aberto. Aqui o sistema começou a ficar aberto e foi apontando as horas, ou seja, eu fui trabalhando, de 1 em 1 minuto ele foi pintando e fez todas as horas que eu trabalhei, tá? Aí, detalhe, quando terminou, foi para as 13 horas, e aí continuou. Então, recapitulando, o Naves, ele detalha o quanto tem no mês. Se eu dou 2 cliques, eu vejo o mês completo. Se eu dou 2 cliques no dia, eu vejo o dia completo com as horas. Se eu clico nas horas, eu vejo os minutos dela. E aí, é um conceito que vocês vão ter que entender, é de que o Naves aponta de 1 em 1 minuto. De 1 em 1 minuto, o seu Naves vai lá para o servidor e diz, ó, você está logado, está conectado. Então, ele está apontando, apontando. Então, por isso que o registro é feito de minuto a minuto, tá? Uma coisa importante, inclusive agora com o horário de verão, verifiquem, né, os horários do seu servidor, porque o Naves obedece a hora do servidor. Não adianta aqui tá às 2 horas da manhã e 25, mas se o meu servidor tiver às 15h50, por exemplo, ele vai apropriar certo no horário que deve ser do servidor. O servidor é referência de horas, não o relógio da sua máquina, tá? Então, geralmente, no horário de verão, tem que ajustar o servidor. Aqui embaixo, eu tenho a apropriação manual, ou seja, eu posso selecionar o tempo e dizer o que eu fiz. Já que eu tenho esse tanto tempo aqui de sobra, né, eu posso dizer, pegar esse tempo de sobra e dizer o que eu realmente trabalhei.
já que não abri nenhum rótulo para ele fazer isso automático. Quando eu abro um rótulo e faço isso automático, eu vou demonstrar para vocês. Eu vou fechar esse dia. Eu vou abrir aqui esse dia, ó. Ele vai mostrar para vocês aqui, por exemplo, que eu abri às 10 horas da manhã, às 11, meio-dia, às 13, às 14 e às 15 horas, quando eu abri. Vocês vão notar aqui a coloração das cores aqui, onde eu estava com o rótulo aberto, ele ficou verde. Ó, aqui ficou verde porque eu abri um rótulo, saí do rótulo, entrei no rótulo de novo, saí do rótulo, fiquei no rótulo 5 minutos e saí. E aqui ele está contando, né? É o horário real. Por enquanto, eu ainda não cheguei no final. Tá no 51, tá? O que acontece? Ele vai já colorir de verde o que eu já apropriei. Então, segundo a legenda, o branco, o verde é o que já está apropriado, o azul é o que eu selecionei para apropriar, e o branco, né, que não está apropriado ainda, ou seja, só está apontado. Eu consigo, uma das formas de se fazer é selecionando o tempo que eu quero, e aqui do lado pedindo para o Naves jogar para a empresa ou para algum projeto que eu estava trabalhando. Então, primeiro eu tenho que selecionar o tempo. Eu vou voltar aqui nesse dia aqui, da terça-feira aqui, que é antigo, porque eu quero deixar esse dia para demonstrar uma informação depois. Então, eu vou voltar aqui num dia antigo, que eu não apropriei. Vou vir, por exemplo, às 13 horas, que está toda disponível. Eu vou selecionar. Para selecionar, eu poderia clicar em 1 a 1. Eu poderia clicar no A, para que ele selecione coluna a coluna, né, que é o A de apropriar, ou seja, para ele apropriar esses minutos. Ou eu posso simplesmente tirar e colocar todos os minutos nesse N grandão, que é não apropriar, e o A de apropriar. E aí, quando eu seleciono, eu venho aqui do lado e informo. Se esse tempo vai para a empresa, ou seja, se eu estava fazendo algum trabalho para o escritório, se eu estava fazendo algum tipo de trabalho para um cliente e projeto, e essa informação aqui, dessas duas opções, vai variar conforme você determinar a nomenclatura. Se o meu rótulo, por exemplo, eu sempre especifico para qual cliente, projeto e fase eu estou apropriando, por que depois eu vou vir aqui só jogar o cliente e projeto? Eu, na verdade, estou alimentando o sistema de uma forma errada. Agora, se o meu rótulo é só um número, né? Se eu não quero que o Naves jogue para cada fase, então realmente eu só vou vir escolher essa opção cliente e projeto. Agora, se por um acaso eu faço a minha apropriação por fases, eu tenho que escolher essa última aqui. Inclusive, há uma configuração onde eu posso bloquear as opções de apropriação, caso você não queira que eles apropriem para algum tipo errado, tá? E aí eu vou marcar essa, porque eu aproprio para fases. Eu vou abrir o projeto. Eu poderia vir aqui primeiro escolher o cliente, tá? Mas uma dica que eu dou é, se você vir aqui escolher o projeto, ele já vai jogar o cliente em cima. E aí eu só digo a fase, ou seja, essas fases aqui são aquelas mesmas fases que estão na ordem de serviço, são as que eu indiquei no rótulo, e vamos supor que eu esteja fazendo o anteprojeto. E aí ele vai colocar a fase aqui. Então, ele já sabe para onde jogar este tempo, porque eu estou dizendo manualmente para onde. Eu posso cadastrar motivos, né? Eu tenho como cadastrar motivos, ou eu posso descrever o motivo, e ainda assim complementar, ou seja, eu escolho um motivo já pré-cadastrado, e aí eu digo, né, que eu estava fazendo uma reunião externa, eu ainda posso dizer, né, com visita à obra, por exemplo. Eu fiz uma reunião externa com visita à obra, então é por isso que eu não apontei, por exemplo, ou não apropriei esse termo, tá? E aí ele está com as informações de se eu dou o apropriar, ele fecha realmente a janela, e quando eu clico nas 13 horas de novo, vocês vão reparar que ele está todo verde e está apropriado. E isso aqui não quer dizer que está apropriado para esse, porque foi o último que eu escolhi. O que ele está tentando fazer? Se eu clicar nas 14 horas e foi para a mesma coisa, eu não tenho que escolher tudo de novo. Eu simplesmente seleciono só o tempo e venho aqui e dou apropriar de novo. Tá? Isso que eu estou fazendo é a apropriação manual. Eu estou indo de hora em hora,
e dizendo em que projeto eu estava trabalhando, em que fase eu estava trabalhando, justifiquei o motivo pelo qual eu estou fazendo manual. Você não precisa justificar quando faz uma coisa automática, mas quando é manual, você justifica o porquê que foi manual. E é claro que isso pode ser configurado para ser exigido, ou seja, obrigatoriamente ou não. Também é configuração que vocês vão aprender a fazer, tá? Mas se eu, por um acaso, Tatiana, não fui ao escritório, se eu não abri o Naves, se eu fui realmente, fiz visita à obra, fiquei lá o dia todo, depois fui para minha casa, ou então eu viajo, né, fui visitar a obra, fiquei 2 dias fora, não estava no escritório, não abri o computador, não apontei horas, não liguei o sistema, e preciso dizer para o Naves que eu estava trabalhando. Né? Então, existe a possibilidade de você fazer o apontamento manual. O que acontece é que o apontamento geralmente é restrito para quem coordena os projetos ou o administrativo, para que a coisa não seja muito livre de alimentação e seja passível de erro ou de informação incorreta dentro do sistema. Então, se você não abrir o Naves para ele apontar, você não vai conseguir apropriar. Então, significa que se você não está lá na sua estação e abrir o sistema, ele não vai dar a possibilidade depois de dizer aonde você trabalhou, porque nem trabalhando você está, para ele, claro. E aí eu posso usar o recurso do apontamento. Eu estou aqui usando a tela bem completa com todos os botões, mas dependendo da permissão ou do que você utiliza do sistema, você não vai abrir essa tela completa. Se por um acaso eu preciso só apontar minutos que estão faltando, por exemplo, no meio-dia, né? Olha, eu almocei 11h30, voltei meio-dia e meia, mais ou menos, e, por exemplo, vamos fingir que isso aqui não foi horário de almoço, eu realmente trabalhei o meio-dia completo, né? Não foi horário de almoço, mas aqui eu não trabalhei, até as 11 horas eu não trabalhei. Mas eu preciso apontar esse tempo aqui, só que eu esqueci de abrir o sistema, ou o meu computador não estava ligado, deu um problema, faltou energia, não importa, né? A justificativa você vai dar para quem precisa apontar isso para você. Então, é possível que o coordenador aponte o tempo e o usuário vem, seleciona, igual eu fiz anteriormente, e diga para qual cliente, projeto e fase ele trabalhou. Se eu quero só apontar os minutos, por exemplo, do minuto 1 ao 21, eu uso esse botão, que é o apontar minutos. E aí eu seleciono o minuto inicial, que nesse caso é o 1, o minuto final, que nesse caso é o 21, e ele apontou, ou seja, ele disponibilizou, ele deixou branco aqui, ó, para que eu conseguisse selecionar. Agora sim eu consigo selecionar e dizer que eu estava trabalhando para esse projeto. Então, vou apropriar para ele novamente. E aí, vocês podem começar a reparar, eu vou fechar aqui, vou atualizar, que agora, de 6h27, 3 horas já foram apropriadas e está sobrando 3 horas de saldo. Então, conforme vocês vão alimentando, ó, o meio-dia não tem mais saldo, às 13 horas não tem mais saldo, às 14 não tem, o resto ainda tem, porque eu ainda não fiz a apropriação, tá? Então, vocês vão eliminando esse saldo até ele zerar. É possível ir fazendo assim de hora em hora, mas daqui a pouco eu vou mostrar um recurso que se chama fechar dia, e dá para fazer isso de uma forma mais resumida, e até a forma que eu recomendo quando eu faço a implantação do sistema. Eu já explico esse recurso. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que dá para apontar horas também, né? Então, vamos fingir aqui, por exemplo, que eu trabalhei no escritório terça, quarta-feira, mas na quinta e na sexta-feira, eu saí do escritório e fui fazer visita lá em cliente. Né? E eu preciso dizer que eu estava no cliente porque eu não abri o sistema. Se eu tenho a permissão, eu posso vir aqui apontar essas horas e dizer que eu trabalhei, por exemplo, das 9 até o meio-dia. E a partir daqui eu posso até especificar que foi das 9h30, por exemplo, ao meio-dia e 30 ou 31. Aí isso aqui é ajuste de vocês. E quando eu finalizo, ele aponta as horas. Por que eu parei até o meio-dia, né? Não fui direto? Porque eu tenho que pular o meu horário de almoço, porque afinal eu preciso almoçar. Então, eu deixei aqui o meio-dia e meio para almoço, porque eu vou apontar horas de novo e vou escolher, por exemplo, das 14 às 18. Só que eu vou colocar das 14h30 até as 18 horas.
e aí eu finalizo. E nesse momento, eu estou com todo o apontamento feito, como se eu estivesse abrindo o Naves, né, o dia inteiro, e agora eu só preciso dizer que eu estava trabalhando para um projeto. Nesse caso aqui, eu fiz tudo assim separadinho para vocês entenderem o processo de apontamento. E agora eu teria que fazer igual aquela hora, escolher aqui o projeto. Eu vou escolher um outro. Vamos supor que eu fui na loja do Tucuruvi, eu estava fazendo lá um acompanhamento de obra, né? Visita a obra. Não preciso descrever o motivo agora. E aí eu vou selecionar aqui, ó, das 9h30 e vou apropriar. E aí, quando eu for nas outras horas, ó, como eu vou fazer a mesma coisa, né, o dia todo, eu posso ir só apropriando. Seleciona os minutos, não erra igual eu fiz agora, tá? Seleciona e vai apropriando. Mas eu poderia, ao invés de ficar fazendo, poxa, Tatiana, eu vou ficar fazendo de hora em hora isso? Naquele momento que eu apontei as horas, eu já podia ter jogado tudo para um dia só, mas e se não fosse tudo para a mesma coisa, entendeu? Então, eu não posso usar como regra. Mas, para explicar, eu vou pegar aqui a sexta-feira, vou deixar por enquanto aquele dia lá daquele jeito. De novo, ó, a sexta, vamos supor que eu fui no mesmo projeto, lá na obra, fazer acompanhamento de novo, ó, e aqui não está apontado. Então, eu vou apontar horas, vou apontar aqui, ó, de novo. Só que eu comecei às 10 e fui às 13, finalizei, apontei de novo, das 14 às 19. E aí eu vou vir aqui e vou escolher isso aqui, ó, apropriar automaticamente. Se eu escolho isso, eu poderia ter escolhido o período completo de horas, tá? Eu só vou fazer essa parte da tarde, que foi a última que eu fiz. Quando eu finalizo, eu já posso pedir para ele apropriar todo esse período, ó, das 14 às 19 para uma coisa só. Então, eu vou vir aqui pegar o mesmo projeto que eu estava lá, da loja do Tucuruvi, para vocês entenderem que eu consigo fazer várias horas de uma vez. E aí, aqui tá tudo com saldo, ó, às 10, às 11, porque eu não escolhi aquela opção. Aqui que eu escolhi, ele já está apropriado e já está todo para aquele projeto. Agora, quando você fala assim, Tatiana, mas como é que você sabe que está para o projeto? Né? Todos os dias que vocês repararem aqui, eu tenho um botão que se chama apropriações na janela. Ó. Eu estava usando a pontada, ele está aqui do lado. Ó. Quando eu clico, eu abro tudo que eu fiz nesse dia. Então, ele pega aqui, ó, o usuário, o dia e me descreve o que eu trabalhei. Aqui está dizendo que eu apropriei tipo fase, quer dizer que eu apropriei para cliente, projeto e fase. O projeto foi esse foi a quantidade de minutos, foram essa quantidade de horas, foi um apontamento e apropriação manual, porque sim, o Naves diferencia todos os tipos de apropriação que você faz. E a minha observação foi a minha justificativa, que foi visitar a obra. Eu estou vendo o formato resumido. Se eu detalhar, ele vai colocar aqui para mim que fase foi, hora inicial e hora final, né? O rótulo, que na verdade é a forma de apontamento, e a observação que eu tinha. Tá? Nessa forma detalhada, se eu tivesse mais coisas, ele ia abrir os minutos aqui bem detalhadinho. Eu vou dar um exemplo para vocês, pegando esse dia que eu fiz agora há pouco, a quinta-feira, e clicando na apropriações e pedindo detalhada. Olha o que ele fez aqui. Como eu não fiz tudo de uma vez, eu fui fazendo a seleção das horas e colocando, ele pegou 9h30, 9h31, 31 a 32, ele foi apropriando e foi colocando informação até chegar aqui, ó, até o meio-dia e 31. Então, ele detalhou assim. Essa visão resumida e detalhada, ela vai ter em qualquer dia, tá? A diferença dela é que quando eu ponho detalhada, como ele abre, né, ele explode essas horas aqui em minutos, eu posso selecionar, por exemplo, e é uma coisa que acontece muito, falar assim, poxa, mas quando eu estava chegando lá na obra, um cliente me ligou e eu fiquei mais ou menos uma meia hora conversando com ele de um outro projeto. Aí, o que eu posso fazer? Eu quero transferir, realmente não foi para a loja do Shopping Tucuruvi, eu estava trabalhando num outro projeto. Então, eu posso usar o Ctrl para selecionar alternado, posso usar o Shift,
E aí eu seleciono, por exemplo, ó, até as 10 horas, e eu posso excluir essa apropriação para que ele não jogue esse projeto, ou mais fácil, já que era para outro, eu posso transferir essa apropriação, que foi para o projeto, na verdade, da filial da loja da Barra Funda, né? Fiquei resolvendo um problema da outra loja. Então, eu estava lá sobre pós-entrega de obra. E aí eu dou transferir. O que o Naves vai fazer? Ele vai pegar aquele tempo, vai jogar para aquele projeto, e aquilo que eu não selecionei, ó, continua para a loja do Tucuruvi, tá? Isso vai ser necessário, tá liberado provavelmente para todos os usuários, porque pode acontecer de você abrir um rótulo e ele apropriar para o projeto, né? Lembra aquele lance que eu expliquei de ter duas janelas, né? Uma com rótulo, uma sem rótulo. Mas se as duas tivessem rótulos, por exemplo, se essa era para a loja do Tucuruvi e essa fosse da Barra Funda, mas eu estou pegando uma referência da Barra Funda, que já está pronta, que eu vou usar na do Tucuruvi. Ferrou, porque na hora que eu clicar aqui, ele pega o rótulo. Na hora que eu clicar aqui, ele vai pegar o outro rótulo. Então, ele vai ficar alternando. Então, é possível que eu vou começar a criar horas e onerar horas para o Barra Funda sem estar mexendo nele, porque, na verdade, eu só estou consultando ele. Então, quando se cria um projeto e ele está sendo executado, mas ele é usado de referência para outros, se ele já terminou, retire os rótulos, né? Ou escreva alguma coisa no meio deles para que ele não seja mais reconhecido pelo Naves, né? Põe um X, põe uma letra, põe um número, ou exclua, porque excluir o rótulo não exclui a apropriação que você já fez, tá? Ela se mantém no projeto. Ou, na verdade, você vai ter que vir aqui e ficar fazendo essas transferências quando houver essa troca de tela entre um projeto e outro, com rótulos diferentes, que ainda estão ativos, ou seja, que ainda estão sendo utilizados, tá? Inclusive, é até uma configuração do Naves, quando você pede para concluir o projeto, ele pergunta se ele pode apagar os rótulos, para justamente não ficar apropriando indevidamente, tá? Bom, eu expliquei como apropria manual, como aponta manual, como consulta as apropriações, como posso até transferir se por um acaso eu fiz errado, sempre no modo detalhado, tá? Agora eu vou mostrar alguns outros botões que existem. O ajuste manual e o limpar dia. Eu vou vir aqui, por exemplo, nesta quinta-feira que eu já estou, e vou dizer assim, olha, eu quero ajustar, porque eu fiquei só até as 17h30, e aí eu apontei até as 17 horas completas, né, até o final. O ajuste manual é para deduzir minutos que foram apontados erradamente. Então, às vezes eu saí, não deixei minha máquina ligada, o Naves ficou lá funcionando, aí veio alguém, desligou, e aí ficou 30 minutos lá que eu nem estava trabalhando, mas ele apontou, né? Enfim, existem várias histórias e situações que podem simular isso, tá? Ou simplesmente porque eu fiz errado mesmo na hora de apontar. E aí eu pego o ajuste manual, eu digo que a partir das 17h30, eu quero que ele deduza 25 minutos, vai, só para vocês verem que ele ajusta, ó. Eu dou o ajustar, ele vai deduzir. Aqui, se você for olhar, ele ainda está com todos os minutos ajustados. Mas aqui, se vocês olharem, ele está só com 6 horas e 6. Ó, eu vou fechar. Eu vou até atualizar. Ó, 6 horas e 6. Eu tirei os 25 minutos aqui, porque era 6 horas e 35, e poucos. E aqui ele diminuiu no total, tá? Eu recomendo fazer esse ajuste manual quando fecha o dia, e depois eu vou explicar o porquê. Porque aí você não corre o risco da pessoa vir aqui e apropriar errado, tá bom? Eu vou desfazer o ajuste manual. Não, tá errado não, esse dia tá certo, eu realmente trabalhei até as 18. Se eu clico aqui no ajustar de novo, ele vai voltar os minutos, ó, tá vendo aqui que voltou? Os 25 minutos, agora tá 3 horas e 30, tá? Então, na verdade, quando vocês fizerem essa apropriação aqui, né, esse apontamento manual, tomem cuidado para não apontar errado, mas se precisar deduzir alguns minutos, dá para usar o ajuste manual, tá bom? Eu não vou mexer, vou cancelar. Só pode ser usado uma vez, tá? Ou seja, usou nesse dia aqui, usou. Só nos próximos dias que dá para usar, não dá para ficar usando várias vezes o ajuste manual no mesmo dia, tá bom? Limpar dia, ele limpa tudo. Eu clico aqui, ele limpa os apontamentos e apropriações, ou seja, ele zera tudo, ou
eu posso só limpar as apropriações, mas mantenho um apontamento. Você escolhe e limpa o dia. Se eu der o limpar aqui, ele vai aceitar, porque ele está limpando um dia que foi anterior a hoje. Mas se eu vier aqui hoje e pedir para limpar o dia, ele não vai deixar, porque o dia de hoje ainda não acabou. Só quando o dia acaba, tá? Essa mesma regra se aplica quando eu resolvo, por exemplo, fechar o dia. Você vem aqui e fecha o dia, o que era o fechar dia? Ele vai servir para você simplificar e resumir a informação de apropriação no sistema, é como se você compactasse aquele dia, porém, ele não impede de alterar isso depois, não impede de apontar, de apropriar, mas é como se ele criasse esse dia numa forma resumida, compactada. Isso economiza espaço de banco de dados, isso melhora o desempenho do sistema e, inclusive, ajuda você a apropriar melhor quando tiver que fazer alguma coisa manual. Então, qual é a rotina que eu ensino quando a gente vai fazer a implantação dentro do escritório? Você vai chegar aqui, por exemplo, no dia seguinte, né? Então, vamos supor que hoje é a tal da quinta-feira aqui, dia 6. E ontem foi a quarta aqui, dia 5. O que eu quero fazer? Eu chego aqui hoje, não tem nada, eu ainda nem comecei a trabalhar, mas eu pego o dia anterior, fecho ele vai falar assim, ó, ao realizar essa operação, o usuário super passará a informar as apropriações manuais por tempos totais e não mais por hora e minuto, ou seja, eu não vou ficar mais selecionando hora tal do minuto tal. Eu vou dizer quanto tempo no total. Eu quero 5 horas para esse projeto, eu quero 2 horas para esse, eu quero 10 minutos para a empresa. Eu digo em tempos totais. E isso facilita na apropriação manual. Quando eu dou o sim, ele está querendo dizer que isso não dá mais para reverter, tá? Por isso que ele dá o aviso. Fechamento do dia executado com sucesso. A tela muda, ela fica neste formato. Eu vou clicar aqui no dia seguinte, mas é só para vocês conseguirem ver que tem um cadeadinho aqui, ó, no dia que eu fechei. Mas não é que esse dia tá trancado e você não pode mexer. Vocês podem reparar que continua tendo os mesmos botões da outra tela. Estão dispostos de uma forma diferente, mas estão aqui. Eu aproprio, eu aponto, eu ajusto, né? Deduzo aquele tempo, consulto as apropriações, ó, que inclusive é igualzinho, não muda nada, tá? E aqui eu vejo o tempo total apontado, o quanto eu apropriei e o saldo do dia, né? Esse aqui é um dia que eu não fiz apropriação nenhuma, então o saldo está igual ao total. Agora, se eu pegar, por exemplo, a terça-feira aqui, ó, do dia 4, e fechar o dia também, fiz o mesmo processo, ó. De 6 horas e 27 apontadas, eu apropriei 3 e o saldo do dia é 3. E ele já está me dizendo no que eu apropriei. E eu posso continuar apropriando mesmo com o dia fechado. Só que aqui é mais fácil, porque eu faço assim, bom, eu não trabalhei só as 6 horas e 27, tá? Primeiro de tudo que eu preciso apontar, mais 1h30. Então, vou botar 0, 1 e 30, ó. Repetindo, tá? Só posso fazer isso se eu tenho permissão para tal. E aí, eu posso pegar essa 1h30 até já apropriar automaticamente, mas não quero. Eu quero mostrar como ele funciona assim. Ele já apontou aqui, ó, para mim, mais 1h30. E agora eu vou apropriar o tempo que está sobrando, que são as 4 horas e 57. Só que dessas 4 horas e 57, eu não preciso jogar tudo de uma vez para uma coisa só. Se eu quiser, eu posso dividir. Então, eu posso botar aqui 2 horas para uma coisa, ou então 30 minutos para outra, né? É claro que eu vou escolher e vou dar apropriar. Eu vou fazer em 2 vezes para vocês verem que dá para fazer em mais vezes, tá? Vou botar 4 horas e vou apropriar e vou botar para esse projeto aqui, tá? Só que eu vou colocar a fase acompanhamento de obra. E aí eu coloquei, ó, que eu trabalhei tanto tempo neste projeto, tanto tempo neste, sobrou 57 minutos, eu vou apropriar de novo. Os 57 que estão faltando, eu não posso colocar mais que 57 aqui, porque eu não tenho mais saldo para isso, tá? 57, ó, se você tentar colocar 58, ele vai falar, ó, você só pode apropriar o saldo de 57 minutos. Então, 57. Aproprio. Ele, de novo, vai abrir a janela, só que eu vou apropriar para a empresa e vou dizer que eu estava em reunião. E dou OK.
E aí ele descreveu resumidamente aqui na tela que eu já fiz, mas continua tendo aqui, ó, aquela consulta, onde eu vejo de forma resumida, ou eu vejo de forma detalhada, tá? Ó, foram todas apropriações manuais. Inclusive, eu vou fechar aqui, só mostrar a diferença para vocês verem que ele captura o rótulo. Esse aqui é o dia de hoje, tá? Eu estou consultando o dia de hoje. E para vocês verem que ele faz a diferenciação, esse aqui foi um que eu apropriei via rótulo, ó. Então, ele capturou este rótulo nesta janela, ou seja, neste contexto aqui, ó, todinho. Então, já que ele encontrou o tempo que ele ficou aberto, ó, 1 minuto, 5, 6, ele jogou para esse projeto e fase. Do mesmo jeito que faria o manual, só que ele já fez automático pelo rótulo aquela hora que a bolinha estava verde, tá? Então, ele sempre vai diferenciar. Vou voltar aqui no dia que está fechado. Reparem uma coisa, o dia que está fechado, ó, mas como eu ainda tenho saldo, esse dia, essa quarta-feira aqui, ele ainda está em negrito, porque eu não posso ter saldo. Ele está me destacando para que eu realmente aproprie tudo e não deixe saldo. Como esse dia aqui eu apontei 7h57 e fechei 7h57, quando eu dou 2 cliques nele, né, ou mesmo vendo de fora, vocês podem ver que ele não está mais em negrito. Ou seja, ele não tem que mais destacar esse dia, porque esse dia eu fiz tudo que eu precisava. Eu apontei, apropriei, não sobrou saldo, então esse dia eu não preciso fazer mais nada. Então, repetindo a rotina, que é ideal para apropriação e que eu acredito que seja a melhor. Vocês vão chegar, vocês vão abrir o Naves, né? Primeiro dia que usou, tá? Eu vou dar um exemplo. Abri o Naves, abre os seus arquivos, minimizei o Naves, tá vendo? Eu não tô com ele aberto. E vou trabalhar. O dia inteiro, o que eu vou observar? Se quando eu abro os meus rótulos, ele está apropriando. Então, abri o rótulo, ficou verde? Ok, então quer dizer que eu estou fazendo a apropriação automática. Quando o dia acabar, vocês vão fechar o Naves mesmo. Vai lá, fecha, dá tchau pro Naves, sair e vai embora. Quando chegar no dia seguinte, vocês vão abrir o monitor, vão abrir o dia seguinte, né? Vai estar aqui o dia seguinte zerado. Aí, por exemplo, esse aqui foi o de ontem. Vocês vão pedir para fechar o dia nesse botão, já de cara, pode fechar, porque fechando ou não, ele vai ter as informações aqui guardadas do que você já fez, tá? E daqui, vocês vão dizendo só o tempo total. Se precisar apontar e não tiver permissão, você pode pedir para apontar, né? Justifique para quem pode apontar para você, e depois você apropria as horas que ficaram sobrando de saldo até ficar zerado. Então, essa é a rotina melhor de se trabalhar com o sistema. Você não precisa ficar vindo toda hora aqui e ficar fazendo o que você está falando no manual. Vai trabalhando com os rótulos o mais automático possível. O que sobrar, o que não for possível fazer automático, você faz manual, tá? Uma observação aqui para esse botão ratear. Esse ratear aqui, ó, eu vou vir aqui, só para exemplificar, eu vou apropriar mais 2 horas, tá? Vou apontar, desculpa. Ficou sobrando saldo de novo, agora é 9h57. O ratear, ele serve para verificar o que você trabalhou naquele dia, aquilo que está sobrando de saldo, ele distribui para o que você já trabalhou, tá? Isso aqui tem que ser muito bem utilizado, com sabedoria, para não alocar horas que realmente não são necessárias para os projetos, e até para quem usa isso mais, para quem faz coordenação de projetos, quem, tipo, abre 10, 12, 15 projetos num dia, porque verifica um monte de coisa, e aí sobra 10, 20 minutos aqui de saldo, ele fala, poxa, sei lá para quem foi, né? Tudo que eu trabalhei está aqui, aí ele pode usar o recurso ratear. Mas, geralmente não é liberado para todos. Geralmente, para quem faz esse tipo de trabalho, de abrir muito projeto, ser coordenador em si de projetos, gerente, e sobrar saldos pequenos a serem distribuídos, tá? Para isso que ele serve. Eu acredito que do monitor, eu consegui passar tudo que eu precisava, tá? Então, eu ensinei para vocês como abrir, né? A forma detalhada de minutos e horas e o que é possível fazer, o formato do dia fechado e o que é possível fazer.
Lembrando que não pode ter saldo, então o ideal é não ter saldo, né? Que dá para fazer. Qual a rotina melhor de vocês trabalharem para ser mais rápidos e mais precisos? Eu acredito que com 1, 2 semanas entrando na rotina de apropriação, vocês já estão acostumados a fazer tranquilamente todos esses processos, tá? É claro, aqueles que também você tiver liberdade e permissão para fazer. Eu vou fechar aqui todos esses dias. Vou sair. Deixa eu verificar aqui. Santa esquecendo ordem de serviço, cadastro de rótulos, monitor, legal, consulta de horas, ferramentas de apropriação. Vou voltar aqui. Para me ajudar também, além de apropriar manualmente, existem algumas configurações que podem ser feitas dentro do sistema, né, de ferramentas, para que me ajudem a apropriar. Um exemplo. Quando eu vou sair para horário de almoço, eu deixo a minha máquina aqui aberta e saio. Ou eu bloqueio e saio, né? O Navis, ele está continuando funcionando. Então, ele está achando que você está aqui apontando o tempo, e você não está. Você está no seu horário de almoço. Então, ele não pode contar esse tempo como hora trabalhada. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que vir aqui e indicar a minha pausa de trabalho. Ou eu fecho o sistema. Clico no pausa trabalho. Vocês podem reparar que ele, vou jogar aqui para mim, que ele criou um cronômetro. Esse cronômetro ele vai ficar contando o tempo todo que eu ativar a pausa de trabalho. O computador continua funcionando normalmente, eu posso fazer qualquer coisa. Mas reparem que se eu abro o rótulo, que anteriormente apropriava, agora ele não apropria mais. Porque eu estou de pausa. A bolinha ficou roxa, com sinal de pausa, tá vendo? Ele não está fazendo mais a ação dele de ficar vermelho, amarelo, apontar e apropriar. E eu posso deixar aqui 1 hora e meia, meu tempo de descanso, meu tempo de almoço. Quando eu retornar, eu vou fechar essa janela. E aí o Navis que vai contar essa quantidade de tempo que eu fiquei de pausa e vai deixar lá no monitor tudo cinza, como se eu não tivesse aberto o Navis, entendeu? Ele vai não deixar apontado. Então, esse tempo que está correndo aqui, ele não vai apontar, apesar de estar ligado e funcionando, ele está em pausa. Eu vou fechar aqui, ele vai me dizer quanto tempo eu fiquei de pausa, tá vendo? De que hora e quanto tempo deu. O Navis volta a funcionar normalmente, tanto que se eu clicar aqui no rótulo, ele vai começar a apropriar de novo, né? Porém, se eu for olhar no monitor, aqui, o dia de hoje, né? Às 16, quando ele entrar aqui nos 24, o 23 ele não vai pintar, porque ele vai estar mostrando que eu estou de pausa, tá? Vou fechar. Fecha aqui também. Vou atualizar aqui, que ele ainda está no 23, 24. Ele pulou 23, tá vendo? Porque eu estava de pausa. Então, eu não vou apontar esse tempo. Esse tempo foi o meu horário de almoço, entendeu? E aí eu consigo saber que ele não contou como hora de trabalho. Então, isso é uma ferramenta que te ajuda a fazer, né, a apropriação. Uma outra ferramenta é o trabalho manual. Ela também abre um cronômetro, mas ele é o contrário. Isso daqui significa que você está fazendo algum trabalho, mas, como o nome já diz, na mão, né? Manual. Ou seja, se eu estou abrindo aqui agora uma planta, aqui uma folha física do meu lado, estou fazendo cálculo, estou fazendo alguma coisa do projeto, significa que eu estou fazendo um trabalho manual, mas não é no computador, então o Navis não vai conseguir pegar rótulo. Então, eu estou indicando para ele, olha, Navis, começa a contar o tempo aí, porque eu estou fazendo um trabalho manual. Quando eu voltar, eu digo para qual cliente o projeto foi. E aí, ele faz o mesmo processo. Ele abre o cronômetro, começa a contar o tempo. Só que agora, quando eu fechar, ele não vai jogar como almoço, claro. Ele vai perguntar para mim para qual cliente e projeto eu posso jogar. Entendeu? Vou esperar dar 1 minuto para ele poder virar 1 minuto e eu conseguir apropriar e mostrar para vocês.
Virou 1 minuto, eu vou fechar. Aí ele pergunta de cara, ó, para qual cliente, projeto e fase você quer, né, que joga essa informação. Então, vamos supor aqui que eu vou jogar para a empresa. Botei trabalho manual, mas eu poderia colocar para um projeto. Vamos supor que eu estava aqui nesse CNA, fase projeto executivo, motivo foi, sei lá, reunião. Mas eu poderia estar fazendo escrevendo aqui o trabalho que eu estava fazendo manualmente. Dou o ok, e aí ele alimenta aquele 1 minuto que deixei, tá? Isso daqui é tudo permissão, tá, gente? Os 2 botões aparecem aqui se você tem permissão. Se não estiver aparecendo é porque você não tem. Aí, nesse caso, tem que estar habilitando na configuração do usuário. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como habilita, tá? Tem uma outra ferramenta que é o Screensaver. Eu vou fechar. Eu vou abrir o Naves de novo. Com um login de teste. Tem meu Naves aqui. Eu quero entrar aqui porque eu configurei o screensaver nesse usuário, o usuário Tati. E eu tenho que ficar sem mexer na máquina durante certo tempo. Então, a ferramenta que eu estou querendo demonstrar para vocês agora é justamente para quando vocês não estiverem mexendo no computador. Ah, eu saí da minha mesa, fui pegar uma informação com o meu coordenador, ou eu fui atender o telefone, o computador ficou parado, ou eu fui fazer qualquer outra coisa e minha máquina ficou parada, largada aqui sozinha, né? E aí o screensaver, ele serve justamente como proteção de tela. Quando a sua máquina se encontrar em X tempo parado, que é uma configuração que vocês determinam, o Naves vai entrar no screensaver. Eu não estou mexendo na tela, está parado, justamente para que ele entre no screensaver e eu demonstro para vocês como que ele faz esse processo, tá? Então, eu não estou mexendo propositalmente. Você tem que esperar 1 minuto, então, eu estou enrolando vocês enquanto passa 1 minuto para ele começar a entrar, ó. Ele entrou nos gráficos de desempenho, porque está configurado para aparecer no screensaver. E aí, ele fica mostrando esse gráfico e pode mostrar também aquelas notícias da parte informativa lá, que fica no cantinho perto da agenda. Tá? Então, ele pode mostrar aquele news, né, que ele fica mostrando lá, que é a biblioteca digital, ou ele primeiro mostra essa parte do gráfico. E nesse momento que ele entrou no screensaver, né, ele fica rodando essas informações, mas o Naves, ele vai esperar justamente, né, passar 1 minuto de que ele está aberto. Não é porque é 1 minuto que eu configurei, é 1 minuto para ele entrar, né? Então, ó, eu esperei 1 minuto com a máquina parada, ele entrou. Pronto, essa é a configuração. Mas a partir do primeiro minuto, né, que ficar parado, contado do começo ao fim, ele vai começar a acumular esse tempo, né? Porque se eu mexer o mouse agora antes de 1 minuto, ele vai entender que eu já voltei e que a máquina não ficou parada. Mas a partir desse tempo, ele vai começar a contar o tempo. E se eu ficar aqui meia hora, 40 minutos, 2 horas com a máquina parada, ele vai ficar no screensaver contando. E aí eu estou enrolando vocês mais um pouco, porque eu quero que ele acumule alguns minutinhos. Porque quando eu mexer no teclado ou no mouse, ele vai pedir para que eu diga o que eu estava fazendo nesse período que a máquina estava parada. Ou seja, que eu informe por que ela entrou em stand-by, né? Por que ela ficou parada. Então, eu acho que agora, se eu mexer, ó, eu vou mexer no mouse, ele abre essa janela imediatamente em cima, questionando para mim, olha, por um acaso você estava em horário de almoço e talvez você esqueceu de colocar pausa trabalho? É possível fazer isso, né? Ah, eu saí e não botei pausa. E aí, quando eu voltei,
eu vi que quando eu mexi no Naves, ele apareceu isso para mim. Então, você coloca lá, hora de almoço, jantar ou lanche, que ele vai entender igual a você ter colocado pausa, tá? Ele sabe que você fez pelo screensaver, mas ele vai fazer a mesma coisa que o botão faz. Ou eu posso, eu vou apropriar para a empresa porque eu estava numa reunião, é porque eu saí para atender um telefonema de um projeto X, né? Ou eu posso simplesmente pedir para o Naves, olha, aponta o tempo para mim, depois eu faço isso manual, tá bom? Isso são opções. E essas opções também são configuráveis, tá? Eu vou colocar aqui para a empresa, vou botar aqui, ó, teste, opa, vou dar OK. Se eu for lá no meu monitor, é a Tati agora, né, que está aqui, terça-feira, dia 18. Os 4 minutos das 16 horas que eu abri já estão apropriados. Por quê? Porque pelo screensaver, ó, ele vai mostrar, ó, detalhadamente pelo screensaver. Aqui, Naves, ele fez uma apropriação automática porque eu botei o Naves como rótulo. Então, toda vez que eu abro o Naves, ele apropria para mim. E quando eu mexi no screensaver, eu estava fazendo um teste do screensaver, que foi o que eu escrevi. Tá vendo? Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ele colocou as informações aqui detalhadas do jeito que eu coloquei lá. Tá? Se por um acaso você detalhar, botar outra coisa, escrever, ele também vai aceitar, igual você faria aqui, como se fosse manual. Então, aquela janela abre automático após 1 minuto, porque eu configurei 1 minuto. Então, eu vou mostrar para vocês aonde eu configuro essas ferramentas que auxiliam no apontamento e na apropriação. Então, eu vou no Utilitários, Configurações, Usuários do sistema. Vou no usuário Tati, que é o que eu estou mexendo agora, para vocês verem. Então, a Tati, né, tem algumas informações aqui que vocês vão alimentando conforme, né, a parte de sistema, mas o que eu vou mostrar aqui, ó, que a Tati, ela está permitida a fazer trabalho manual, que é aquele cronômetro que eu indico, né, aqui, ó, o branquinho. Ela não envia e-mails, mas a Tati está permitida a usar pausa de trabalho, que é o roxinho. A Tati pode utilizar o MyNaves, que é uma ferramenta de apropriação quando você trabalha fora do escritório. Dá para você criar um banco de dados dentro do seu Note, levar para casa, grava o que você apropriou lá, traz o Note de novo e faz a sincronização, que é pegar o da sua máquina e colocar no servidor geral. É claro que isso tem que configurar, solicitar o suporte e tudo mais, que seja configurado, tá? Para que isso funcione corretamente. Aqui tem a configuração do screensaver, que é onde eu vou configurar aqui quanto tempo vai demorar para ele entrar no screensaver. Geralmente o tempo é de 5 a 10 minutos, tá, gente? 1 minuto eu coloquei para passar rápido, para não ter que enrolar vocês 5. Mas 1 minuto é pouco, né? É pouco tempo, porque às vezes a pessoa está lendo, fazer alguma coisa na tela e entra no screensaver. Então, não é legal, não. Põe a partir de 5 minutos, tá? Quantas horas eu trabalho por dia, minutos mínimos para pausa de trabalho, se eu não quiser que o cara tire menos que 5 minutos de pausa, existe essa possibilidade. A configuração do MyNaves para ser alimentado. Trava do usuário, onde eu posso ativar essa trava e simplesmente dizer que se ele não acessar o Naves, né, não tiver apropriação no mínimo do dia de 5 horas, por exemplo, o Naves vai bloquear ele no dia seguinte se ele não apropriar, entendeu? Ele vai dar 3 avisos, se ele não apropriar, ele fica bloqueado. Aí só o coordenador para desbloquear ele. Ou então, bloquear após X dias sem abrir o sistema. Ou seja, se ele não abrir o sistema, eu posso utilizar essa ferramenta de apropriação. Tudo isso que vocês estão vendo, inclusive essas travas e screensaver, isso vai depender muito do escritório, da cultura que vai ser implementada, da quantidade de usuários, da coordenação, se ela é mais efetiva ou se não tem tanta gente assim para coordenar muitas pessoas. Então, o Naves ele pode ser configurado e adaptado de acordo com a cultura que você quer implementar, né? Ele tem ferramentas que podem ser utilizadas ou não. Vai depender de você, como você quer configurar para que o sistema funcione, né? Geralmente, o screensaver é sempre utilizado, o trabalho manual, às vezes, não tanto,
Pausa de trabalho, sim. Pausa de trabalho, geralmente, é bem utilizado. A trava, nem tanto, mas é geralmente eficaz quando precisa ser controlado muitas horas de muitas pessoas, tá? Então, isso acaba lembrando a pessoa de não esquecer de apropriar, porque senão ela trava. Enfim, eu configuro o jeito que eu quero que o NAPS trabalhe para essas informações. Bom, eu vou dar o ok aqui, porque eu não vou configurar mais, mas vocês já sabem aonde configura, e é usuário por usuário, tá? Isso não se copia, isso não se coloca igual, ou seja, cada usuário você entra no perfilzinho dele e faz a configuração. Pode até todo mundo seguir a mesma coisa, mas você tem que fazer um a um, tá bom? Então, eu mostrei para vocês as ferramentas, mostrei como que configura essas ferramentas. Ah, eu tenho que mostrar para vocês os templates que são possíveis de fazer, né? Que tem a necessidade de fazer. Então, se eu for no menu projetos, eu tenho aqui, ó, status de fase. Quando eu clico aqui, vocês vão justamente ver aqueles status que eu pude escolher lá na ordem de serviço. Então, lá só tinha essas opções, tá vendo? Andamento, parado, aguardando aprovação. E se eu quisesse um concluído? Eu poderia fazer assim, eu clicaria aqui, dou incluir. Esses são os que o Naves criou, tá? Tô criando eu. Concluído. Concluído, né? Porque é fácil. E aí, se eu for lá agora, eu consigo escolher a opção concluída, tá? De novo, um outro template que dá para ser configurado. Templates de motivos, tá? Então, aqui, ó, se eu der o localizar, vocês vão ver que tem aqueles motivos que eu tinha, né? Vamos supor que eu preciso de um motivo aqui, atendimento telefônico. Não tenho. Então, eu vou criar um. Incluir atendimento telefônico. Vou botar assim. Aí eu posso configurar, ó, obrigar o preenchimento das observações nas apropriações. Ou seja, eu, além de escolher aquela opção, eu sou obrigada a descrever naquela caixa maior embaixo o que exatamente, né, eu estava fazendo ao justificar o atendimento do telefone. Então, eu coloco aqui, atendimento do telefone, mas, por exemplo, eu vou saber assim, olha, eu quero que toda vez que vocês utilizem essa justificativa, digam quem que vocês estavam falando no telefone, qual era a pessoa, né? Qual era o motivo da ligação daquela pessoa. E aí eu vou colocar, né? Era para o cliente tal, para o projeto tal, e ele estava falando sobre a parte de pintura que não tinha sido feita e tal. Então, eu posso descrever isso, mas eu estou obrigando a pessoa a ter que descrever aquilo. Nos outros, vocês podem reparar que eu não obriguei. Ó, tá vendo? E nesse último eu coloquei, tá? Além disso, né? Então, tem os status das fases, aqui os templates de motivos, logo vocês aprendem os outros templates que eu posso aqui mostrar. Eu vou mostrar aqui que pelo menu ordem de serviço, eu também consigo buscar ordem de serviços lá que eu abri para vocês e mostrei com as fases e tudo mais, tá? É um outro caminho diferente que dá para fazer pelo menu. Agora eu tenho que mostrar para vocês a configuração de algumas coisas do cadastro da empresa que influenciam nessa parte de apontamento e apropriação. Então, lembre-se, eu falei que toda vez que tivesse necessidade, eu ia voltar aqui no utilitários, configurações, empresa principal, e eu ia, em alguma parte, configurar alguma coisa do sistema. Então, assim, aos poucos, vocês vão entendendo para que existe cada opção. Eu vou em configurações gerais, e a primeira coisa que eu vou explicar é isso aqui, ó. Configurações de rótulos, ó. Por que aqui está sempre 15 segundos? Porque eu não vim aqui mexer e não botei outro número. 15 é o que vem do Naves. Mas eu posso dizer assim, ó, todos os rótulos que eu criar no sistema, automaticamente, ao invés de vir com 15, vem com 300 segundos. Eu estou criando um padrão. Os que eu criar daqui em diante já vão vir com 300. Os que estavam com 15 permanecem com 15. Você tem que ir lá alterar na mão. Daqui por diante fica 300 segundos sempre. E sempre as opções por foco em qualquer parte vão vir marcadas. Ou não, eu posso desmarcar uma ou não. Tá? Eu vou deixar marcado. Então, isso é uma configuração que influencia lá no cadastro do projeto na aba rótulos. Na autocompletar,
Isso era uma coisa que eu citei na proposta, mas é importante vocês verem, é aqui que é possível marcar, né, isso aqui eu já tinha ensinado para vocês, aqui é possível marcar autonumeração para projeto e proposta. Então, eu posso ativar isso, dizer o número atual aqui, né, olha, começa para mim a partir do 1000, o projeto, a proposta a partir do 100, e aí ele vai fazendo 1001, 1002, 1003, e vai fazendo sozinho, tá? 101, 102, 103. Eu deixei desabilitado porque eu preciso ficar fazendo testes, então eu fico trocando esses números, mas vocês podem deixar habilitado e ele criar um número automático, tá bom? Outra coisa que influencia, a parte aqui, ó, configurações. Eu tenho aqui onde eu deixei só um coordenador, porque quando vem no cadastro do Naves, ele vem com todos esses ativados, para você escolher se você quer coordenador por fase, se quer vários coordenadores para um projeto só. Como eu tenho só um, eu deixei só um marcado e botei o nome de coordenador, tá? Outra configuração, posso cadastrar abas adicionais, ó, vou vir aqui, vou botar escopo. Então, ele vai abrir uma aba toda em branco para eu ficar descrevendo o escopo. Posso criar outra aba e colocar um outro nome aqui, observações, se eu quiser. Ah, não vou fazer isso, eu vou criar só escopo. E depois eu vou mostrar isso para vocês, onde isso está influenciando, tá bom? Além dessas configurações, tem uma outra configuração que é de apontamento e apropriação. Aqui é onde eu escolho, ó, se eu vou deixar para ele também poder escolher o almoço e jantar. Se eu não quisesse, eu desmarco, e aí no screensaver ele não vai ter essa opção para escolher, ela vai ficar cinza, tá? Geralmente o pessoal tira essa, que é o apropriar mais tarde, que é só apontar, porque senão a pessoa fica acumulando lá tempo em aberto, depois não lembra o que fez, né? Mas é uma forma de fazer a gestão do sistema, vocês escolhem. E minutos para obrigatoriedade do motivo. Vocês viram que eu fiz um cadastro de template, atendimento telefônico, né? Que eu fiz reunião interna, reunião externa e tudo mais, visita à obra, mas eu posso obrigar ele a colocar um motivo, porque naquele momento, se eu quisesse, eu não precisava colocar. Eu estou colocando porque eu quis. Mas se o usuário for obrigado a fazer isso, se eu ativar aqui todos os usuários de todos os sistemas que eu estou fazendo na empresa principal, ou seja, isso vai valer para qualquer um. Quando eu ativar aqui, que, por exemplo, no mínimo 10 minutos, eu sou obrigada a colocar o motivo, qualquer apropriação manual que for feita acima de 10 minutos, 10 ou acima de 10 minutos, eu vou ser obrigada a descrever o motivo. E se lá no cadastro do template do motivo eu obrigar ele a justificar, ele vai ser obrigado a escrever embaixo o porquê, igual o atendimento telefônico, tá? Então, essas abas aqui, elas influenciam na parte de apontamento e apropriação. Por enquanto, são essas configurações que eu mostrei, tá? Essa daqui para obrigar, essa daqui para colocar só quantos coordenadores precisa e criar a aba adicional no cadastro do projeto. Essa daqui do autocompletar que tinha os números e, no geral, a configuração padrão de rótulo. Eu vou dar OK. Eu vou sair. Eu vou vir no cadastro do projeto e vou mostrar para vocês que se eu vier aqui no Office Word e for olhar, eu já tenho uma aba escopo. Não só para ele, tá? Se eu abrir um outro projeto, também vou ter aba escopo. Então, é uma aba adicional que eu criei, que eu posso digitar o que eu quiser. Pode copiar texto do Word, alguma coisa assim, copiar e colar aqui, ele também aceita, tá? É para anotações ou referências de projeto. Olha os coordenadores. Tá só aquele que eu, né, escolhi. Eu quero só um campo de coordenador, não quero um monte, eu não preciso de um monte, eu preciso de um. Ou, no máximo, eu preciso de 2, 3, então eu vou escolhendo quantos eu quero, tá? E o rótulo, se eu incluir, ele já veio com 300, tá vendo? Eu não preciso mais ficar colocando os 300 toda vez que eu coloco. Os outros continuam com 15. Mas agora o que eu incluí a partir de hoje já vai ficar com 300. Bom? Resumidamente, hoje foi isso. Eu acho que eu consegui dar o conteúdo todo. Eu sempre anoto porque eu esqueço. Ó, já esqueci de uma coisa, timesheet. No menu projeto, isso é uma opção nova, tá? Rê tá mandando alguma coisa aqui. Não tem dúvidas, Rê? Tá, eu só vou falar sobre o timesheet, porque eu tinha esquecido, e se não tiver realmente dúvidas sobre isso, eu finalizo, tá bom?
No menu projetos, eu tenho uma opção aqui, ela é nova, tá? Ela não faz muito tempo que tem nas outras versões, chama-se Timesheet. Timesheet serve para você apropriar em lote, né, horas para algum usuário, né? Inclusive o seu. Então, você tem que entrar no seu usuário para fazer isso, tá? E aí, você vai vir aqui, por exemplo, eu quero fazer assim, quando foi lá em setembro, eu queria apropriar do dia 19 até a semana 23 aqui, eu queria apropriar para a empresa um percentual de 20% do tempo total de horas que tem. Não vou botar motivo, por exemplo, dou um adicionar. E aí eu estou colocando aqui, 20% do tempo desses dias eu quero que vá para a empresa. E aí depois eu quero que ele vá para o projeto, por exemplo, Lojas de Copa Tucuruvi, na fase projeto executivo, eu quero 100 motivos, eu quero que vá mais 30% para esse cara. E aí depois eu quero para outro projeto, vou colocar aqui pós-entrega de obra, vou colocar mais 30. Ó, já botou no 80, tá vendo? E aí depois para um outro projeto, deixa eu vir aqui, para ele zerar e voltar de novo. Fica mais fácil para mim. Desligar. Vem aqui para a sua prefeitura. Vou botar mais 20%. Vou adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dias, vai saber quantas horas eu trabalho por dia e vai distribuir percentualmente isso aqui para todas as opções que eu coloquei, tá? Quando eu dou gerar, ele vai fazer isso. Só não tentem fazer isso para futuro, tá, gente? Futuro não apropria e nem aponta. Não dá pra falar, eu vou já deixar apontado para amanhã, que eu vou trabalhar no projeto tal. Não, você não sabe nem se, né? Você vai estar aqui amanhã. Então, futuro não se aponta nem apropria, tá? Eu vou aqui no usuário, tá ativo no mês 9, vou executar o filtro. Ó, dia 19 tem 8 horas apontadas e 8 horas apropriadas. O sistema fez isso sozinho. Por quê? Porque eu disse que eu trabalho 8 horas lá no meu cadastro. E aí, ele vem aqui nas apropriações e ele jogou, proporcionalmente, essas 8 horas divididas naquele percentual, ele colocou 20% para a empresa, 30% para esse cara, 30% para esse cara e 20% para isso. Ele fez justamente aquela divisão. E ele fez isso, para tudo. E detalhe, vocês viram que ele mostra a apropriação em lote, ou seja, foi feita pelo timesheet, tá? Essa também é uma forma de apropriação quando há necessidade de apropriar um tempo muito grande, né, que teve e que passou e que não foi possível fazer, então, ao invés de ficar fazendo dia a dia, é possível fazer dessa forma. E isso realmente só é liberado para pouquíssimas pessoas e restrito, tá bom? Que é um controle muito poderoso, é uma inserção muito poderosa de dados no sistema que influencia em muita coisa e não pode ser feito de uma forma banal ou errada. Tá? Eu acho que agora eu encerrei mesmo. Agora o último item era o timesheet. E não tem dúvidas mesmo, né? Nem sobre o timesheet. A Vera não achou? Ah, é porque, Vera, vamos lá, Vera, você deve estar sem a permissão porque ele é novo, tá? Lembra que coisas novas, elas não entram automaticamente na permissão. Você vai ter que ir lá no seu quadrinho lá, configurações, usuários do sistema. Você vai ver se o seu perfil estiver baseado em alguém, não, tá? Senão, você vai no seu, senão você vai no do perfil que você está baseada. Permissões. Ele está no menu projetos, né? Mostro o manual. Mostro sim. Tá bom, Rê. Então, eu vou descer aqui, no menu projetos, tá vendo?
Vou descer por aqui, porque senão ele vai demorar. Tá mais ou menos aqui. Opa. Aqui. Aqui. Ó, Vera. Tô no menu. Vera, para quem não achou, tá? Menu projetos, né? Que é aquele que te traz. A primeira base de linha dele, ó, o timesheet tá aqui, ó. Você vai ter que vir visualizar, né? Não só visualizar, mas todos. Grava, sai e entra do sistema, tá? Que aí você vai conseguir ativar. Aí você vai conseguir vir aqui e vai achar o timesheet, tá bom? É porque é uma opção recente do sistema, tá? Legal. Aqui, ó, botão ajuda, foi o que a repetiu para mostrar. Então, esse daqui é o manual do sistema. Eu consigo aqui pesquisar qualquer informação sobre o cadastro. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre rótulos, né? Como que eu cadastro rótulo? Então, eu posso vir aqui, ó, rótulos. Não sei se está com a situação, mas acredito que esteja. Eu escrevo rótulos, dou buscar, e ele vai tentar achar, ele abre o Internet Explorer aqui, ele vai tentar achar as notícias ou o que a gente tem de informação sobre rótulos. E nessa pesquisa vão ter várias informações. Então, por exemplo, ó, como cadastrar rótulos no projeto, como cadastrar e consultar rótulos, como consultar os meus rótulos. Então, por exemplo, eu vou vir nesse, ó, como cadastrar rótulos nos projetos. Quando eu clico, ele abre essa tela, eu vou aumentar para ficar melhor. Isso. Aí ele mostra para você qual o objetivo. Cadastrar os rótulos que serão utilizados para o processo de apropriação. E aí ele fala onde influencia na criação, a criação de rótulos coerentes impacta diretamente no processo e na apropriação de horas. Dicas, ó, antes de cadastrar o rótulo, verificar a nomenclatura, né, verificar o timer, deixar como default, campo tarefa pode ser inserido, então ele dá algumas dicas, mostra qual é a tela, é justamente aquela tela que nós estamos, tá vendo? Com a aba rótulos que a gente cadastrou. Então, ele mostra exatamente aquela informação que eu quero, né, que eu consultei. Aí eu volto, posso até consultar outras coisas, ó, tem várias notícias, várias informações, ó, cadastro de RT, rótulos, status, relatórios, então, quando vocês fizerem a pergunta, vou fechar aqui, quando vocês fizerem a pergunta, ou a palavra-chave aqui, ele vai vir com informações sobre aquela palavra-chave que você colocou, tá? Sem contar que aqui, além dessa busca que dá para fazer, tem o chat online, aqui nós mostramos as atualizações que foram feitas, né, recentemente pelo sistema, então, o que modifica, por exemplo, o que modificou da atualização dessa versão para outra, então a gente mostra, ó, atualizou essa tela, nesse menu, atualizou esse relatório, e assim, por diante, tá? Então, é legal de vocês utilizarem, é só clicar no botão ajuda, tá bom? Rê, mais alguma coisa que vocês precisam? Ok, por nada. Então, eu vou voltar aqui para minha tela, tá? Vou parar de compartilhar. E eu voltei. Espero que tenha ajudado vocês. É uma parte muito importante para o sistema. Eu posso dizer que eu acho a mais importante, porque influencia em tudo, exatamente tudo que vocês vão estar fazendo. Então, tem que ser feito corretamente, tem que ser pensado, avaliado, criado e funcionar igual para todo mundo, né? A informação tem que ser mais fiel e mais bem alimentada possível, tá? Obrigado pela atenção de todos, espero que o curso tenha sido de grande proveito, tenham tirado dúvidas, e qualquer coisa é só perguntar aí no grupo do WhatsApp se vocês precisarem de alguma informação que eu vou ajudando, tá? Obrigado, beijo, tchau, tchau.